As famílias codependentes, que são famílias de pessoas dependentes ou de substância ou de outra dependência qualquer. As famílias codependentes que sofrem dessa doença, codependência é uma doença, elas têm em comum um pensamento assim. Na verdade, não é nem um pensamento, acredito ser uma crença. Como que eu posso colocar limite pro meu filho que tá usando droga, que tá bebendo em casa? E se ele for pra rua? E se ele morrer? E se acontecer alguma coisa com ele na rua? Então eu prefiro que ele use droga aqui em casa, eu prefiro que ele beba aqui em casa, que ele faça as coisas aqui, porque aqui eu tô vendo, se acontecer qualquer coisa eu tô por aqui. Na verdade, a codependência é a doença do controle, é a doença da família, né, que vem da adicção, que é a doença da família. Então, as pessoas que convivem com o dependente, elas têm exatamente as mesmas características de quem está usando ou tem algum tipo de compulsão. A diferença é que quem tem a compulsão está anestesiando com a sua compulsão favorita e o codependente geralmente não. O codependente, ele está anestesiando com esse controle, com essa necessidade de cuidar do outro. Eu não estou aqui fazendo apologia ou dizendo que toda família tem que colocar o seu ente querido para fora de casa quando ele tá dando trabalho, quando ele tá bebendo, usando drogas ou colocando em risco ali o bem-estar da família e dele próprio, ou a vida dele, né? Eu tô dizendo da dificuldade que a família tem de colocar um limite por causa da culpa, tá? É disso que eu tô falando. Então a família diz assim pra ela mesma: não posso pôr ele pra rua, porque eu vou colocar ele pra rua, vou dizer pra ele ir embora. E aí? E se acontece alguma coisa? E aí que se acontece alguma coisa e você colocou seu filho pra fora ou pediu pra ele ir embora porque ele quer usar droga mesmo, ele quer enfiar o pé na jaca, ele quer beber. Quando você bota ele pra fora, você bota esse limite, você corre o risco dele realmente não voltar. O problema é que se ele morre dentro de casa, usando droga dentro de casa, você vai dizer depois assim: eu devia ter feito alguma coisa. Ou seja, não é o ato, a atitude que você toma que vai te livrar da culpa e da sua sentença de morte depois. Nada livra, porque se trata de uma doença de crenças, de emoção, mental, física, tudo, espiritual. Então a racionalização disso, daquilo, a negação, o medo, a insegurança, isso tudo faz parte do contexto familiar de quem tem problema com drogas ou convive com alguém que tem problema com droga. Não adianta racionalizar e ter medo de colocar limite para o seu ente querido, porque você colocando limite, mandando ele embora ou não mandando ele embora, o risco é o mesmo. Sabe como? Quando eu precisei fazer isso com o meu filho, eu precisei entender que ter ele em casa usando drogas ia me colocar em risco, ia colocar em risco os irmãos dele. E tinha mais pessoas nessa família que eu precisava me importar. Então eu disse: você quer usar droga? É isso mesmo que você quer? Então, vai usar droga. E ele foi. E ele morreu. E aí? Ele morreu porque eu botei ele pra fora? Ou ele morreu porque ele não quis parar de usar droga? Por que ele morreu? Eu não vou abandonar meu filho nunca. Eu não vou desistir do meu filho. Não desistir do teu filho é abandonar os outros? É abandonar você? Uma coisa é cuidar, uma coisa é estar à disposição e outra coisa é facilitar a doença. Sabe? Uma coisa é você cuidar, estar à disposição sempre que ele precisar e não negar ajuda, porque a gente não nega ajuda. E outra coisa é você ajudar ele se afundar e facilitar na doença dele. Porque a sua doença da codependência se alimenta da doença dele. A doença dele se alimenta da sua. Cada um sabe exatamente onde está a ferida do outro. Isso é muito importante saber. Tudo isso é doença.